Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pacata cidade de Willow Creek, os gramados impecavelmente cuidados e as casas idênticas davam a ilusão de perfeita tranquilidade. Contudo, por trás das cercas brancas, certas tensões permaneciam invisíveis, como rachaduras sob uma aparência imaculada. Margaret Whitmore, uma mulher na casa dos 50, era conhecida na vizinhança por sua arrogância e temperamento explosivo. Nascida em uma família rica, ela cresceu acreditando que seu status social lhe dava o direito de julgar e controlar tudo ao seu redor. Seus vizinhos frequentemente a evitavam, não por medo, mas por cansaço de seus comentários ácidos e comportamento dominador. Naquela manhã, Margaret observou seu vizinho David Thompson, um homem negro de 28 anos, correndo como fazia todas as manhãs. David era muito querido por todos que o conheciam por sua gentileza, sua dedicação às crianças da vizinhança e seu trabalho na biblioteca pública. Mas para Margaret, seus preconceitos falaram mais alto do que a razão. Ela estava convencida de que David representava uma ameaça. Sua imaginação, alimentada por estereótipos injustos, transformou uma simples calça de moletom em uma ameaça invisível. Tremendo de raiva e medo, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Sim, quero denunciar alguém. Ele é suspeito. Não sei, não me sinto segura, disse ela exagerando em cada detalhe. Sua voz firme mas trêmula denunciava a excitação doentia de ver a justiça agir em seu favor. O que ela não sabia era que essa ligação desencadearia uma série de eventos que a obrigariam a confrontar sua própria arrogância e seus preconceitos. David, um homem respeitável e íntegro, provaria que seu julgamento não era apenas falho, mas também perigoso para sua própria credibilidade. Os policiais Karen Miller e John Harris chegaram alguns minutos depois, sem saber que a inocência e a integridade de David os obrigariam a questionar a legitimidade da ligação de Margaret. Naquele dia, a linha tênue entre preconceito e realidade seria revelada com intensidade dramática, e Margaret descobriria que seu ódio e medo injustificado tinham um preço que ela lamentaria amargamente. O sol da manhã banhava as ruas tranquilas de Willow Creek, mas dentro de sua casa impecável, Margaret Whitmore estava em conflito. Seu rosto tenso denunciava uma raiva que ela não conseguia conter. Da janela, ela observava David Thompson, seu vizinho negro, correndo calmamente pela calçada. Para Margaret, cada movimento de David era uma provocação. Ela exagerava mentalmente suas ações, imaginando intenções maliciosas onde não havia nenhuma. Seu coração disparou enquanto ela pegava o celular. Sim, olá. Quero denunciar alguém. Ele é suspeito. Sim, ele está lá fora. Está correndo. Não me sinto segura. O operador manteve a calma. Anotou a informação e prometeu enviar uma patrulha. Enquanto isso, Margaret sorriu, satisfeita por ver que estava tomando a iniciativa de proteger sua casa. Ela não fazia ideia de que seu preconceito desencadearia uma série de eventos completamente fora de seu controle. Poucos minutos depois, a viatura chegou à rua. A policial Karen Miller, uma policial experiente conhecida por seu profissionalismo, e o policial John Harris, menos experiente mas rigoroso, saíram do veículo. Karen observou David com um olhar neutro, porém atento. Bom dia, senhor. Recebemos uma ligação a respeito da sua presença aqui. Pode explicar o que está fazendo aqui? David, ligeiramente surpreso, mas calmo, respondeu. Olá. Estou saindo para minha corrida matinal, como faço todas as manhãs. Moro aqui há 5 anos e nunca tive problemas. Por que estou sendo interrompido? Margaret, atrás da janela, saboreava sua vitória imaginária. Ela pensava que David seria confrontado, punido, e que seus instintos estariam certos. Ela ainda não sabia que naquele dia sua própria credulidade e seus preconceitos a obrigariam a encarar uma realidade que jamais havia considerado. David diminuiu o ritmo da corrida ao ver os dois policiais se aproximando. Ele ergueu levemente as mãos, não em sinal de submissão, mas para mostrar que não tinha nada a esconder. A policial Karen Miller deu um passo à frente com um semblante sério, porém profissional. Senhor Thompson, recebemos uma denúncia. Pode nos fornecer sua identificação e explicar o que estava fazendo aqui? David calmamente tirou a carteira do bolso e entregou seu documento de identidade. Como eu disse, eu estava apenas correndo. Moro aqui há 5 anos e nunca tive nenhum problema. Não entendo por que fizeram uma apelação contra mim. O policial John Harris olhou para Karen com um pouco de hesitação. Isso parece excessivo, não é? Murmurou ele. Karen assentiu com a cabeça.
Ela sabia que nem todas as ligações eram baseadas em evidências. No entanto, o protocolo exigia que cada denúncia fosse verificada. Ela começou a checar as informações de David no sistema. Enquanto isso, Margaret observava a cena da janela, com um sorriso de satisfação no rosto. Ela já conseguia imaginar David sendo humilhado e identificado como suspeito pela polícia. Mas seu entusiasmo foi interrompido por um detalhe que Karen notou ao revisar o arquivo de David. David Thompson tinha uma importante referência na cidade, a chefe de polícia local, Linda Thompson. Karen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não era apenas um cidadão comum. David era alguém respeitado e conhecido por sua integridade. John, menos experiente, de repente pareceu mais nervoso. David, percebendo a mudança na atitude dos policiais, respondeu calmamente: "Entendo que você precisa fazer seu trabalho. Mas eu não fiz nada de errado e estou simplesmente pedindo que você verifique os fatos antes de tirar conclusões." Margaret franziu a testa. Aquele jovem tivera a coragem de falar com ela respeitosamente, apesar de seu ódio e injustiça. Pela primeira vez, uma dúvida começou a se instalar em sua mente. E se seu instinto estivesse completamente errado? Karen respirou fundo. Ela sabia que a situação estava se tornando delicada rapidamente. Um simples telefonema de um vizinho racista poderia se transformar em um desastre se a verdade não fosse respeitada. Karen e John agora tinham todas as informações necessárias para investigar a situação. David era impecável, sem antecedentes criminais, ótimas referências e um envolvimento exemplar com a comunidade. Karen franziu a testa ao olhar para John. "Você vê o que eu vejo?" perguntou ela em voz baixa. John assentiu com a cabeça, um pouco constrangido. "Sim, acho que fomos chamados à toa." Karen respirou fundo e se virou para David. "Sr. Thompson, após verificar, tudo parece estar em ordem. O senhor está liberado para continuar com o seu dia." David assentiu com calma, mas seu olhar era firme. "Obrigado, policial. Agradeço seu profissionalismo." Enquanto ele se afastava, Karen e John trocaram um olhar. Karen sabia que David não era o problema, Margaret era. Sem perder tempo, Karen decidiu ir à casa de Margaret para esclarecer a situação. John a seguiu, ainda um pouco apreensivo em confrontar uma cidadã influente, especialmente por se tratar de uma ligação potencialmente racista. Margaret os recebeu na porta, com seu sorriso arrogante e presunçoso estampado no rosto. "Ah, aí está você. Eu sabia que você faria a coisa certa", disse ela com ar condescendente. Karen respondeu sem hesitar. "Senhora Whitmore, após verificação, não há nenhum problema com o Sr. Thompson." Seu relato era infundado. O sorriso de Margaret vacilou ligeiramente, sendo substituído por uma carranca. "Como assim infundado? Eu vi alguém." Karen o interrompeu calmamente. "Suas impressões não são suficientes para justificar o chamado à polícia. Você baseou suas acusações em preconceito." Margaret sentiu uma onda de vergonha e raiva invadir. Nunca antes ninguém havia falado com ela naquele tom, muito menos a questionado daquela maneira. Seu senso de superioridade estava se desfazendo e pela primeira vez, ela começava a perceber que seu julgamento havia sido terrivelmente falho. John, observando a cena, sussurrou para Karen: "Acho que ela vai se arrepender do que fez." Karen assentiu com a cabeça. "Sim, e será amargamente assim." Após o confronto com Karen e John, Margaret voltou para a sala de estar com o coração acelerado e o rosto corado de raiva e vergonha. Sentou-se pesadamente no sofá, tentando racionalizar o que acabará de acontecer. Mas todos os seus pensamentos a levavam à mesma conclusão: ela estava errada, e esse erro era fruto de seus preconceitos. Na vizinhança, os moradores começaram a comentar o incidente. Crianças brincavam perto das casas, cochichando, e alguns adultos lançavam olhares discretos na direção da casa de Margaret. Até mesmo seus amigos mais próximos, que antes elogiavam seu instinto, começaram a olhá-la com distanciamento. Margaret sentiu o nó apertar. Seu telefone não parava de vibrar, ligações anônimas, mensagens nas redes sociais de vizinhos chocados, alguns a acusando abertamente de comportamento racista e infundado. Enquanto isso, David continuou seu dia tranquilamente, mas o desconforto era palpável. Ele sabia que seu vizinho havia agido por preconceito, mas optou por manter a dignidade. Seus amigos e colegas, informados do incidente, começaram a expressar seu apoio e indignação nas redes sociais. Margaret sentiu o primeiro pânico real surgir dentro de si. Sua reputação, que ela considerava inabalável, estava começando a ruir. Ela tentou contatar algumas pessoas influentes na vizinhança para resolver as coisas, mas poucas responderam favoravelmente.
Naquela noite, Margaret sentou-se sozinha na cozinha, com o olhar perdido no vazio. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, consciente de que seu medo e ódio irracionais lhe haviam causado humilhação pública. Karen, por sua vez, documentou o incidente para evitar que situações semelhantes se repetissem. Ela sabia que Margaret sentiria as consequências de seus atos e esperava que essa experiência servisse de lição, ainda que amarga para ela. Margaret, por sua vez, ainda não conseguia imaginar o quão profundamente essa lição a afetaria, até o âmago de seu orgulho e ego. Nos dias que se seguiram, Margaret Whitmore percebeu que seu erro não fora um simples incidente isolado. Em toda a vizinhança, as expressões das pessoas mudavam sempre que ela aparecia. Vizinhos que ela conhecia há anos agora evitavam falar com ela. Até mesmo as fofocas que ela antes adorava ouvir agora eram permeadas de julgamento sobre seu comportamento. No supermercado local, uma caixa lançou-lhe um olhar frio. "Bom dia, senhora Whitmore", disse ela, enfatizando o tom de voz. "Fiquei sabendo o que aconteceu outro dia." Margaret sentiu uma mistura de vergonha e raiva a invadir seu corpo. Abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Percebeu com amargura que não seriam apenas a polícia ou David que a julgariam agora, mas toda a comunidade. Entretanto, publicações começaram a circular nas redes sociais. Os vizinhos e amigos de David compartilharam a história, denunciando o comportamento racista e infundado de Margaret. Seu nome foi mencionado em discussões e ela se tornou um exemplo do que uma acusação injustificada pode causar. Margaret percebeu que seu status social e sua riqueza não a protegeriam dessa humilhação. Seus convites para clubes e associações locais foram cancelados. Pessoas que antes a elogiavam por sua influência social agora lhe viravam as costas. Certa noite, sentada sozinha em seu quarto, Margaret encarava o teto. Ela se lembrava do momento em que vira David correndo e o considerará imediatamente uma ameaça. Cada pensamento a fazia retornar àquele erro, àquela injustiça. Pela primeira vez, ela compreendeu plenamente que seu preconceito e medo haviam transformado David em vítima e destruído sua própria credibilidade. Ela murmurou para si mesma: "Como pude estar tão enganado?" Mas esse foi apenas o começo de sua amargura. As lições mais dolorosas mal haviam começado, e Margaret logo enfrentaria verdades ainda mais difíceis de aceitar. Poucos dias após o incidente, Margaret decidiu que precisava confrontar David para tentar reparar sua reputação, embora não soubesse exatamente como fazê-lo. Ela foi até a biblioteca pública, onde David trabalhava, com o coração acelerado por uma mistura de apreensão e raiva. Ao entrar, ela o viu organizando atividades para as crianças da vizinhança. David ergueu os olhos e a reconheceu imediatamente. Em vez de raiva, seu rosto exibia uma firme neutralidade. "Senhora Whitmore, posso ajudá-la?" perguntou ele calmamente. Margaret, hesitante, gaguejou. Eu queria pedir desculpas pelo outro dia." David o observou atentamente. "Sua ligação para a polícia foi baseada em um equívoco. Você fez um julgamento injusto sobre mim e minha vida. Você entende que isso teve consequências?" Margaret baixou os olhos. A vergonha a invadiu. Ela jamais imaginara se deparar com seus próprios preconceitos dessa maneira. Nesse momento, Karen Miller entrou discretamente para observar a cena. Ela queria ter certeza de que tudo estava transcorrendo sem problemas. "Senhora Whitmore, eu já a avisei. Suas acusações infundadas podem causar danos reais", disse ela firmemente. Margaret percebeu a gravidade da situação. Ela não estava apenas diante de David, mas também da verdade de que seu comportamento era inaceitável e que sua comunidade agora sabia disso. David, com dignidade, prosseguiu: "Não se trata apenas de pedir desculpas. Trata-se de entender por que você deixou que seus preconceitos ditassem suas ações. Você precisa assumir a responsabilidade." Margaret sentiu um nó na garganta. Ela entendeu então que aquele não era um simples incidente que pudesse ser ignorado. Sua arrogância acabará de se chocar com a realidade, e aquele confronto marcaria o início de um arrependimento profundo e duradouro. Após o confronto com David, Margaret voltou para casa com uma profunda sensação de inquietação. Cada passo em sua casa parecia ecoar mais alto que o normal, como se para ressaltar sua solidão. Seus amigos, antes tão compreensivos, começaram a evitar suas ligações e convites. Até mesmo os vizinhos que a cumprimentavam educadamente agora pareciam desconfiados, como se a temessem. As postagens nas redes sociais continuaram a circular. Moradores de Willow Creek compartilharam a história, denunciando seu comportamento racista e injustificado.
Margaret Whitmore não era mais apenas uma mulher influente no bairro, ela havia se tornado um exemplo público do que a arrogância e o preconceito podiam causar. Cada mensagem, cada comentário a atingia como um golpe de martelo no seu ego. Ela releu algumas postagens, sem conseguir entender como sua vida poderia ter mudado tão rapidamente. Frases simples como: um vizinho racista quase causou uma tragédia desnecessária. Margaret Whitmore, cuidado com seus preconceitos. Pareciam acusações diretas e públicas. Margaret tentou se justificar: eu só queria proteger meu bairro. Mas essa desculpa, que ela repetia como um mantra, já não conseguia mascarar o peso de sua culpa. Com o passar dos dias, o isolamento tornou-se palpável. Os convites sociais cessaram, as ligações telefônicas não eram atendidas e até mesmo seus funcionários domésticos pareciam mais distantes, menos propensos a obedecê-la sem certa cautela. Ela havia perdido a maior parte do apoio que antes era seu orgulho e alegria. Essa solidão forçada, combinada com a vergonha pública, começou a transformar Margaret. Pela primeira vez, ela compreendeu que suas ações, ditadas pelo medo e pelo racismo, tinham consequências muito reais e irreversíveis para sua reputação e seus relacionamentos. Seu mundo, construído sobre arrogância e controle, estava desmoronando lentamente diante de seus olhos. Algumas semanas após o incidente, uma reunião de bairro foi organizada para discutir os acontecimentos recentes e promover a coesão comunitária em Willow Creek. Margaret, acreditando que poderia explicar sua versão dos fatos, decidiu comparecer. Mal sabia ela o quanto essa reunião a confrontaria com a realidade de seu comportamento. Assim que entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ela. Murmúrios e sussurros enchiam o ar. Os habitantes, geralmente amigáveis, pareciam desconfiados e frios. Margaret sentiu o coração afundar. O prefeito falou: senhoras e senhores, fomos informados de um incidente lamentável envolvendo um de nossos vizinhos. Gostaríamos de lembrar a todos da importância de respeitar cada membro de nossa comunidade. Então, um vizinho se manifestou corajosamente. Margaret Whitmore chamou a polícia contra David Thompson sem motivo válido, baseada unicamente em preconceito racial. Isso não só colocou David em perigo desnecessário, como também dividiu nossa vizinhança. Um silêncio pesado se instalou. Margaret sentiu o calor subir às suas bochechas. As palavras a atingiram como golpes. Sua arrogância e seus preconceitos ficaram expostos. Ela queria responder, se defender, mas toda tentativa parecia inútil diante da gravidade do que havia feito. David, que estava presente na reunião, olhou para ela calmamente e disse: este não é apenas um incidente isolado. É um lembrete de que nossas ações têm consequências e que o respeito e a justiça devem prevalecer sobre o medo e o preconceito. Margaret olhou para baixo. Todos os rostos na sala expressavam decepção, desaprovação ou tristeza. Pela primeira vez, ela entendeu que seu erro não era apenas administrativo ou social, mas moral. Ela havia causado danos reais a uma pessoa inocente e se exposto ao julgamento coletivo. Esse confronto público foi um ponto de virada. Margaret sentiu o peso de sua responsabilidade, e a vergonha e o arrependimento a dominaram. Ela percebeu que nenhuma desculpa, nenhuma mentira, nenhum gesto superficial poderia apagar completamente o impacto de suas ações. Os dias que se seguiram à reunião de vizinhança estiveram entre os mais difíceis da vida de Margaret. Todas as manhãs, ela acordava com um peso enorme no peito, profundamente consciente da vergonha que carregava. As mensagens nas redes sociais e os olhares silenciosos dos vizinhos não lhe davam sossego. Margaret começou a refletir profundamente sobre o que a havia levado a agir daquela maneira. Ela percebeu que não era simplesmente medo ou estresse que a fizera chamar a polícia para David, mas sim um acúmulo de preconceitos que cultivara ao longo dos anos. Certa tarde, ela decidiu ir à casa de David, desta vez não para se defender, mas para apresentar suas sinceras desculpas. Bateu à porta com as mãos tremendo levemente. David abriu e a cumprimentou com um olhar atento, mas não hostil. David, ela começou com a voz trêmula. Eu quero me desculpar pelo que fiz. Não posso apagar o que aconteceu, mas quero que você saiba que reconheço meus erros e que sinto muito mesmo. David ouviu em silêncio e depois respondeu calmamente. Margaret, admitir seu erro é o primeiro passo. Mas você precisa entender que suas ações tiveram consequências. Agora você precisa demonstrar, por meio de suas ações, que está pronta para mudar e respeitar os outros, independentemente de sua cor ou posição social. Margaret assentiu com a cabeça, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse começar a reparar o mal que causará, mesmo que o caminho pela frente fosse longo.
Ela sabia que seu pedido de desculpas não restauraria instantaneamente sua reputação, nem apagaria o dano emocional causado a David e à comunidade. Mas esse gesto marcou o início de uma transformação necessária e o começo da aceitação de seu próprio arrependimento amargo, porém real. Poucas semanas após seu pedido de desculpas, Margaret Whitmore viveu uma vida marcada pela solidão e pela reflexão constante. Sua arrogância e seus preconceitos, outrora fontes de poder e controle social, foram substituídos pela vergonha e por uma profunda consciência de seus erros. A comunidade, embora tenha aceitado seu pedido de desculpas verbal, permaneceu cautelosa. Margaret percebeu que a redenção não se media apenas por palavras, mas por ações consistentes e sinceras. Ela começou a se envolver em atividades comunitárias, ouvindo e compreendendo as experiências dos outros, mas cada esforço era acompanhado por um fardo interior, a lembrança do que havia feito a David. Um dia, ela encontrou David no parque. Ele sorriu educadamente para ela, mas o respeito mútuo que haviam construído permaneceu manchado pelo incidente. Margaret sentiu como seus preconceitos quase destruíram não apenas sua reputação, mas também a vida de um homem inocente. Sozinha em casa naquela noite, Margaret contemplou seu reflexo no espelho. Viu uma mulher diferente, uma mulher marcada pela amargura de seu próprio julgamento. Murmurou em voz baixa: "Tudo que construí com arrogância, tudo que acreditei estar certo, pode desmoronar num instante." Ela compreendeu então que esse arrependimento seria uma constante em sua vida. Não um castigo externo, mas uma lição interna amarga e indelével. Cada lembrança daquele dia a fazia recordar a importância da humildade, da necessidade de questionar seus preconceitos e de tratar cada indivíduo com respeito e dignidade. Margaret nunca mais seria a mesma. E se a comunidade algum dia a aceitasse novamente, ela sabia que isso só aconteceria graças ao seu compromisso genuíno em mudar e corrigir o erro que havia cometido. O erro que cometera permaneceria gravado em sua memória como um aviso cruel, porém essencial. O medo e o racismo cego jamais levam à justiça, apenas ao arrependimento.